Conta pra gente o que fez surgir esse livro. Meu marido trabalhou muitos anos em televisão. Nós moramos um tempo aqui no Rio de Janeiro, depois nós moramos no Espírito Santo. E aí chegou um momento que Deus mandou a gente voltar para Curitiba. A gente estava de férias em Curitiba, aí meu papai, meu tio, meu pai do coração, ele teve um infarto e a gente entendeu que era o momento de voltar, de cuidar dele, de estar junto com a família. Quando eu voltei, tanto eu quanto as minhas irmãs, minhas cunhadas, a gente já tinha bastante tempo de casado, né? Todo mundo já com mais de 20 anos de casado. 15, 20 anos de casado. E no meio de todo esse fogo cruzado que foi a nossa vida, o nosso casamento, quando um casal perde um bebê ou um filho, normalmente esse casal se separa. Porque é comum, as pesquisas mostram que 80% se separa porque não dá conta desse tipo de luto. Com a gente foi ao contrário, em vez da gente se afastar, a gente se uniu cada dia mais. E então o nosso casamento ele é muito forte. Eu casei com meu melhor amigo, então a gente tem conversa, a gente sorri junto, a gente faz tudo junto, a gente trabalha junto, a gente é pastor junto, a gente vive junto, a gente se dá bem, a gente curte as mesmas coisas. E a gente se ama, a gente tem química, né? E muitos anos trabalhando no Ministério Pastoral com casais e vendo as demandas das pessoas. Quando nós voltamos para Curitiba, eu vi que um ou outro casamento estava assim meio sem vida, meio sem sal, meio sem graça. E a gente se curte muito. Eu comecei a orar, falei, Deus, poxa, tinha um irmão que estava ali meio querendo separar. Aí eu falei assim, Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Aí a tia Chile, como sempre, com palavra de sabedoria, tia Chile está no meu rol das musas, sabe? Eu tenho as minhas musas inspiradoras, ela era esposa de pastor. Ela tinha uma empresa que ela ajudava a cuidar, ela tinha uma casa com 9 pessoas que ela dava conta, e ela estava sempre linda, sempre loura, sempre de batom, sempre bem arrumada, sempre cheirosa, e com a casa organizada. E ela dava aula na igreja, e ela regia os hinos da igreja, então ela, minha musa inspiradora. Amo você, tia Shirley. E quando a gente voltou para Curitiba, ela falou assim, Celinha, ajuda fulana, tá num momento difícil, conversa com ela. Aí eu fiz um grupo de WhatsApp com as minhas cunhadas e minha irmã. E falei, bom, escrevi um texto, um devocional. Assim, bom, falei para elas assim, eu tenho uma coisa aqui que Deus está me dando que eu queria compartilhar com vocês. E aí Deus foi dando maná do dia. Eu escrevia hoje, postava hoje. Escrevia amanhã, postava amanhã. E foi indo, e o negócio foi crescendo, deu 15 dias, deu 20 dias. E aí a gente começou a ver transformação no casamento delas. E aí teve um irmão que diz assim, Celinha, eu não sei o que você está fazendo com essas mulheres, mas continua que tá bom o negócio. Continua que tá dando certo. Quem estava querendo separar não separou. E os casamentos que já eram bons ficaram melhores. E foi muito legal que uma cunhada falou assim, meu casamento, eu já sabia que meu casamento era bom, agora eu constatei que é maravilhoso. E aí a outra que estava meio capenga melhorou também. E eu falei, gente, eu acho que eu já dei tudo que tinha que dar. Eu falei assim, não, vamos chegar a 40 dias, vamos fazer os 40 dias. Assim, então vocês oram aí para Deus dar mais alguma coisa, né? E Deus foi dando, e eu consegui escrever 41 dias, tem um dia de bônus. E quando a gente terminou, a gente se reuniu, fez uma festa, tomou um café, começou a contar as bênçãos e tudo que Deus tinha feito naquele momento. Celinha, a gente tem... Marcelinha, né? Marcelo, Marcelinha, Celinha. Minha família chama de Celinha. A gente tem um material precioso nas mãos, não dá para ficar só com a gente. Que tal se a gente chamasse as nossas amigas para o grupo e aí você repostava tudo que você postou pra gente, para que elas fossem abençoadas também. Eu falei, legal, projeto legal, né? E aí eu abri o grupo em menos de uma hora. Na época, o grupo de WhatsApp só cabia 357 pessoas, 6. Em menos de uma hora lotou. E aí eu comecei a receber mensagem no privado, eu preciso entrar. Por favor, deixa eu entrar. Abri o segundo grupo, fechou em meia hora. Abri o terceiro grupo, fechou. Abri o quarto grupo, fechou. Igual aos grupos do Play. 50 e poucos grupos. Aí eu comecei a ficar apavorada. Eu falei, Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso de mulher?
porque antigamente o grupo era aberto, eu tive que fechar os grupos. E aí um monte de mensagem disse assim, gente, eu vou pegar as líderes de igreja, líderes de mulheres, vou fazer um grupo só com elas, fiz um 5º grupo. E aí eu autorizo vocês a replicarem nos grupos de vocês tudo que eu postar, vocês podem repostar, mas eu não dou conta de mais mulheres. Aí foi assim, dei conta dos 5 grupos, e aí o 5º grupo repostava em outros tantos grupos. E eu fui repostando e aquilo foi crescendo, e quando acabava 40 dias começava de novo, e aí tinha lista de espera para entrar no próximo 40 dias. Caramba. E as meninas diziam, poxa, eu queria poder, mas eu não estou conseguindo ler, porque era muito textão, né? Você podia gravar. Aí eu gravei áudio de todos os dias, aí comecei aí elas dirigindo, elas ouviam, lavando louça, elas ouviam. E aí cresceu ainda mais, esses áudios foram para diversos países e chegaram em lugares que eu nunca imaginei pôr o pé, chegaram em cidades e países que eu nunca nem sabia que existia aquele lugar no mundo, e cresceu numa proporção assim exponencial que eu não sei explicar. Então o trabalho dos devocionais e a minha voz foi a lugares que eu nem sei. E até hoje esses grupos funcionam. Tem mulheres que replicam, continuam replicando. E foi quando a gente entendeu, a gente conversou com a editora e falou assim, olha, tenho esse projeto, ele é grande e tem grande potencial, e as meninas estão me pedindo para escrever a versão masculina. Elas querem porque querem que transforme esse material para que os homens possam participar também. Aí conversei com a editora, a gente revisou todo o material, eu reescrevi bastante coisa, adaptei outras coisas, porque eu fiz algumas pós-graduações aí que me ajudaram também na área de sexualidade. E quando a gente chegou no texto final, a editora falou assim, agora, vai nascer. Né? O livro chegou na minha mão assim, impresso, bonito, lindo, eu acho lindo, assim, bem feminino, bem delicado. No dia do aniversário do meu filho de 20 anos. Olha. Então, quando o meu milagre fez 20 anos, o meu segundo bebê nasceu. E eu, com a ajuda do meu marido, reescrevi ele na versão masculina, para que o marido e a mulher possam fazer juntos. E aí Mostrar pra câmera. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube o link do e-book, você pode adquirir, se informar. Tem distribuição pela MK Books. Isso. E aí, tá aí, o deles está quase pronto, né? A editora disse que esse ano ainda nasce também o dos homens. Amém. Nós traduzimos, né? Quando eu falo de indicadores de que seu relacionamento está bem ou não, que você precisa prestar atenção em certas coisas, para as mulheres eu falo de termômetro, de levar no hospital, de não levar no hospital, precisa, não precisa. Para homens eu falo de carro, de painel de carro. Acendeu uma luzinha no painel do seu carro, o que é que você tem que fazer? Vai ter que esperar as outras luzinhas começarem a atender para tomar uma providência? Não. Então é isso, sabe? É o mesmo assunto, mas com uma fala diferente, com aplicações diferentes, para que ele também possa participar. Não é um livro de uma leitura direta, é um livro devocional, são 40 dias. Você vai ler uma pequena porção do livro, vai ter uma oração guiada, vai ter tarefa para fazer, porque é oração, é orar com ação, com atitude intencional, racional. Você vai pegar a palavra de Deus, vai aplicar na sua vida. Então eu falo sobre comunicação, sobre finanças, sobre sexualidade, sobre sexo, que o sexo é bom, criado por Deus. Tem gente que pensa que Deus criou o homem, a mulher, olhou para o lado, tampou o olho e falou para o diabo, faz aí o que você tem que fazer, que eu não vou nem olhar para isso. Não, sexo é bom, ele é vida, ele gera vida, ele gera satisfação, ele é bom para o coração, ele é bom para a pele, ele é bom para o ânimo. Então, o sexo é bom para o corpo, para a alma e para o espírito, quando os dois se tornam um novamente. E eu amo esse projeto, e a editora também comprou essa ideia, viu que de fato ele faz diferença na vida das pessoas. Não é um livro para você se informar, é um livro para transformar. E aí a gente colocou aqui, desafio de 40 dias para aquecer seu casamento. Porque um casamento que é bom, pode melhorar. E aquele que está perigando, que tem ali uns sinais, uns indicadores de que não está indo bem, ele te dá caminhos
para que você reverta essa situação antes que seja tarde demais.